Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês já sabem, agora eu vou trazer algumas novidades aqui no canal, que é alguns parceiros de soluções complementares ao SAP Business One. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre manutenção. Seja uma manutenção industrial, manutenção de veículo, enfim, você pode usar esta solução, esse sistema, para vários tipos de manutenções. Então, vai muito da necessidade aí da sua empresa, do que você realmente precisa. Então, lembrando que essa solução que eu vou demonstrar hoje é da empresa LockOne, uma empresa parceira que desenvolve soluções para o SAP Business One, uma solução complementar, cujo objetivo é realmente tirar os controles paralelos ao SAP Business One. Às vezes você tem aí a tua manutenção industrial, outro lado em planilha, ainda em papel, e você deseja integrar isso com o SAP. A LockOne tem essa solução de gestão para manutenção, né? E tudo integrado de forma nativa com o SAP, que torna aí muito mais eficiente. Até aproveitando a oportunidade, então existe aqui o site deles, LockOne, que eu sempre gosto de vir aqui no Hub LockOne, que são todos os produtos, aí é o Hub de produtos da LockOne. Eu vou fazer um vídeo demonstrando as outras soluções, mas hoje eu vou focar aqui no controle de manutenção, certo? Até se você clicar aqui, ele abre a página só dessa etapa, que é aí mais focado para manutenção industrial, que é algo que eu gosto muito e por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Com o objetivo de trazer soluções funcionais complementares ao SAP Business One. Então, explicando aqui no detalhe, pessoal, para utilizar o LockOne para gestão de manutenção, você precisa do SAP Business One, né? Tá aqui o nosso SAP, que todo mundo já conhece, todo mundo sempre vê aí no meu canal. E existem alguns links, vocês podem ver, eu estou aqui no navegador. A solução da LockOne ela é feita de forma expansiva, então se você tiver um tablet, ela se adapta muito bem. Se você tiver num celular, um smartphone, ela vai se adaptar também com esse intuito, né? O técnico poder usar em campo, usar dentro da fábrica com seu celular. É claro que algumas telas elas são melhores de visualizar no computador, em um tablet, porque são algumas questões de relatórios, você precisa de uma visão maior, e outras práticas que são melhores utilizadas aí no mobile. Então vamos começar a explorar um pouquinho. Eu até fiz um roteiro aqui para a gente seguir. Então o roteiro desse vídeo que eu estou apresentando hoje, o que eu vou trazer para vocês? Como cadastrar uma máquina e um equipamento, né? Como cadastrar um técnico, como fazer uma manutenção planejada, que a gente chama aí de preventiva, né? Como fazer uma manutenção não planejada, corretiva, aquela emergencial, monitorar a agenda dos técnicos, que isso é um grande desafio, né? Você que tem uma indústria de médio a grande porte, você tem aí 3, 5, 10 técnicos cuidando da sua fábrica, então você precisa monitorar as agendas dele para que todos estejam trabalhando de forma efetiva. E aqui algo bem interessante que é o checklist de inspeção, que pode ser, na verdade ele é um checklist, né? Eu coloquei aqui checklist de inspeção, que é uma ferramenta que você pode utilizar aí de várias formas. Então eu vou demonstrar aqui para vocês. Legal. Começando aqui para a gente se ambientar, então eu estava falando, você tem o SAP Business One normal, você tem um link, que ele é o administrador,
que é como se fosse aí o super usuário do SAP Business One. Tem algumas coisas a níveis de configurações de usuário, permissões, umas criações algo mais restrito. E você tem aqui a URL do usuário funcional, né? Aquele que vai estar operacionalizando isso no dia a dia. Então, isso é bem interessante, que você já consegue limitar os acessos desta forma. Então, vamos começar aqui com a parte de cadastrar uma máquina. Algo bem simples. E aqui eu acho bem interessante mostrar para vocês essa similaridade, conectividade da ferramenta com o B1. Né? Richard, como que faz para cadastrar uma máquina, um equipamento? Nada mais, nada menos do que cadastro do item, coisa que a gente está acostumado aí a fazer no nosso dia a dia. E qual que é a grande vantagem que eu vejo de ser no próprio cadastro do item? Às vezes você tem uma máquina, um veículo, e você não quer controlar ele ou não precisa controlar ele dentro do SAP como ativo fixo. Então, dessa forma, você consegue usar aqui sem problema nenhum, basta fazer o cadastro do item. Então, isso torna muito mais útil e muito mais simples também, né? Então, aqui no cadastro do item, eu vou pesquisar aqui, ó, por exemplo, Munk. Eu tenho um caminhão Munk. Então, aqui eu tenho o cadastro do item, fiz o preenchimento de alguns campos normais do SAP. Então, eu coloquei aqui o fabricante, coloquei que ele é administrado por número de série. Coloquei algumas informações, ele já tem aqui, digamos, um saldo de estoque, que é quantos caminhões Munk eu tenho. Então, informações simples do SAP que a gente já conhece. Então, uma vez que eu cadastrei esse cadastro de item do produto aqui, ele já está vinculado com o Lock1, que o Lock1 ele lê toda a base de dados do SAP em tempo real. Né? Então, o cadastro da máquina ficou muito simples, certo? Vamos para o tópico 2. Agora, cadastrar um técnico. Olha que ótimo. Também cadastrar um técnico, nada mais, nada menos do que cadastrar um colaborador. Então, por exemplo, Richard, eu já tenho o SAP Business One. Quero implementar o Lock1 para gestão de manutenção aqui na minha empresa. Você consegue de forma fácil, porque você já tem o cadastro dos itens na sua base, você já tem o cadastro dos colaboradores. Então, são dois pontos que já facilitam fortemente aí a implementação. Eu vou cadastrar um colaborador aqui, cadastrar o meu nome. Então, Richard Grain. Vamos colocar aqui, ó, um técnico de forma bem prática. E aqui é o cadastro do SAP, né? Posso vincular com o usuário, posso colocar um centro de custo. Os campos obrigatórios aqui é nome, sobrenome, o e-mail também é importante. Então vamos colocar aqui, richardgrain@sapgrain.com.br. Então já tenho aqui o e-mail. Outro ponto que é importante aqui é na filiação. Então, esse técnico, ele precisa estar como técnico aqui na filiação. Dessa forma, ele já aparece lá no Lock1. Adicionei. Perfeito. Se eu pesquisar aqui, já está cadastrado o meu colaborador. Então, o segundo passo, eu preciso dar permissões para esse colaborador, né? Porque ele precisa também de acesso para olhar os chamados que estão abertos para ele, na fila do trabalho dele. Então, isso é bem importante. Agora, eu começo a entrar aqui na ferramenta do Lock1, que é dentro do browser. Veja que ele está no estilo Fiori, né, do SAP Business One versão 10. Então, eu vou entrar aqui como administrador e vou
procurar aqui a parte de permissões de usuários. Então veja que é a mesma carinha do SAP Business One. Você está navegando aqui no Lock One para gestão aí de máquinas e equipamentos, as manutenções. Já apareceu aqui ó, o meu colaborador, Richard, sobrenome Green, certo? Então eu também poderia pesquisar aqui, fazer uma pesquisa, ó, já trouxe o meu usuário. Cliquei em cima, ele vai carregar algumas informações complementares para esse usuário, que são informações específicas aqui para o Lock One. Quais informações específicas são? Então, por exemplo, eu já posso definir aqui uma senha para esse técnico. Eu posso definir a linha de negócio, também é um cadastro pré-definido. Então, esse técnico aqui é de manutenção industrial, esse é um cara que aprova chamados. Então, eu posso criar várias linhas de negócio, como se fossem agrupadores aqui dos meus técnicos, né? Eu vou falar que esse cara aqui é da manutenção. E aqui embaixo, de forma bem simples, ele separa os menus do Lock One para eu dar permissão. Ó. Então, por exemplo, cadastro de clientes e fornecedores, que são os parceiros de negócio. Ó. Ele não tem acesso. O que mais? Solicitação de compra. Ele ainda não tem acesso, mas eu posso dar várias permissões aqui para ele. Então, aqui é o painel onde eu vou dando as permissões para os usuários, certo? E aí, depois de tudo complementado, é só atualizar essa tela que ele já vai dar as devidas permissões, certo? Então, cadastrei o meu colaborador, vinculei aqui no painel admin as permissões para ele, está cadastrado o meu técnico. Simples assim. Agora vamos falar um pouco da manutenção planejada, né? A nossa manutenção preventiva. Como que a gente faz isso? Primeiro, nós podemos criar modelos de planos de manutenção, né? A gente conhece aí como planos de manutenção. Você vai vir aqui no menu Admin, na parte de configurações, e vamos, aqui na parte do Lock One, programas de manutenção. Então, aqui ele vai listar todos os planos de manutenção já existentes. Então, você pode procurar, você pode adicionar de forma fácil aqui, né? Eu vou pegar um que eu deixei pronto, que eu já estava configurando, que é esse teste Richard Green. Então, eu vou clicar em cima dele. E aqui ele é uma forma bem fácil de configurar um programa de manutenção. Eu só vou dar um nome para ele, o número é um sequencial aqui do sistema. E eu posso definir um contador limite. O que é um contador limite? Vamos pensar aqui que eu quero fazer a revisão do meu carro. Então, a cada 7.000 quilômetros eu faço uma revisão básica, né, que é a troca de óleo, troca de filtro, essas coisas mais simples. Então, eu coloquei aqui um contador, sabendo que o meu contador limite é a quilometragem. Então, a cada 7.000 quilômetros ou 90 dias, então ele tem essa segunda opção aqui também. O que ele vai pedir para eu fazer? Ó, ele tem esse maisinho aqui para baixo. Então, eu vou trocar o óleo de motor, já tem especificado aqui até qual é o óleo que eu vou utilizar. Vou trocar o filtro de ar. Isso tudo aqui, pessoal, é cadastro de item lá do SAP, ó, o C0010. Vamos lá dar uma olhada. Ó. O C é uso e consumo 0010. Óleo de motor. Então, é um cadastro de item lá do meu SAP, que já apareceu aqui para eu colocar no meu plano de manutenção e as quantidades. E eu posso incluir mais itens. Então, eu vou pesquisar aqui, vamos ver se tem correia.
Aqui é pelo número do item, vamos pesquisar pela descrição. Não existe correia. Vamos criar uma correia aqui, rapidinho. Vou duplicar, uso e consumo, correia dentada. Adicionei o meu item. Ó, já apareceu de forma instantânea. Então, eu posso dizer que se, caso 7.000 km, eu poderia trocar a correia dentada. Mas não é o caso, né? Então, eu vou retirar aqui. Só fiz o exemplo mesmo. Então, óleo de motor vai 4, filtro de ar vai 1 e uma mão de obra. Então, eu adicionei aqui os itens que ele tem que fazer com 7.000 km e 90 dias. Coloquei uma observação aqui. Revisão, colocar sem acento, básica do veículo. Perfeito. Maravilha. Posso colocar anexos. E aí, eu já fiz aqui a manutenção para 14.000 também. Né? Só fiz uma cópia. Então, ele tem a opção de copiar a linha. Então, por exemplo, ó, só vou atualizar aqui e vou duplicar. Então, eu quero aqui com 21.000 km. Aqui eu vou manter 90, ó. Por quê? Porque é 90 dias após a última manutenção. Ó. Então, ou ele bate a quilometragem, ou ele bate os dias da última manutenção. Então, como eu cliquei aqui no duplicar, ele já puxou tudo que eu preciso. Ó. Perfeito. E eu vou atualizar. Então, eu criei aqui um plano de manutenção, um programa de manutenção. Só que ele ainda é um modelo de programa de manutenção. Ele ainda não está vinculado a nenhum veículo. Né? Então, eu criei apenas um modelo. Como que eu faço para associar aquele veículo ao Munk, por exemplo, que eu estava criando, né? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse link meu de usuário normal. Veja que ele já tem mais menus, tem outras opções que está liberado para esse usuário. Eu vou vir aqui, ó, em estoque, detalhes de número de série. Aqui eu vou pesquisar aquele meu equipamento. Ó. Então, eu vou colocar aqui, Munk. Então, ele tem aqui alguns cadastros. Eu vou clicar aqui em cima dele. E dentro do cadastro dele, tem algumas questões que eu posso colocar. Localização, onde está esse veículo, detalhes, colocar uma observação. Esse único ID que a gente sempre coloca a placa, para ficar mais fácil. Vou até salvar aqui esse exemplo aqui de placa. Posso colocar o Renavan. E aqui no Lock One, ele habilita mais funções, que é o quê? Programa de manutenção. Então, eu posso vir aqui ó, e selecionar manual, adicionar plano de manutenção, ou veja que eu já tinha associado aqui este plano de manutenção para esse equipamento. Então, ele já está aqui dentro. Então, já está configurado e amarrado aqui com o meu equipamento. Então, eu executei esses passos. Eu criei o meu equipamento, lá minha máquina, né? Nesse exemplo, eu tinha criado o Munk. Do Munk, eu criei um plano de manutenção, vinculei o plano de manutenção com o equipamento e está pronto a parte cadastral. Né? Daqui para frente, o que acontece? Você vai monitorar o painel de manutenções. Então, aqui no Lock One tem o painel de manutenções. Aqui é a visão geral de quem administra as manutenções, aí, do gestor de manutenção. Veja que aqui a gente tem muita informação. Então, por exemplo, qual é o número do item, qual é o número
do produto que eu preciso fazer uma manutenção, qual é a descrição dele, qual é o identificador de ID, que muitas vezes pode ser a placa, a tarjeta do ativo, uma identificação desse equipamento. Você tem o número do fabricante, também é uma informação bem relevante. Você tem o status. Então, o status ele vem de acordo com o que tem aqui, ó, embaixo até de cores. Então, pendente é porque eu ainda não gerei chamada de serviço. Manutenção próxima. Devido ao plano de manutenção e programa de manutenção, ele já sinaliza para você que você precisa criar o chamado de serviço para atender aquela manutenção programada, né, que é a preventiva, planejada. Chamado de serviço adicionado, então você já sabe quais ocorrências aqui já geraram chamado de serviço. Você tem tópicos de chamado de serviço fechado e cancelado. Então você consegue visualizar aqui até por cores, né? Então, por exemplo, eu quero saber tudo que já tem chamado de serviço adicionado. Então, cliquei aqui, ó, ele já filtrou para mim. Daqui mesmo eu já posso gerar uma planilha para, de repente, fazer alguma tabela dinâmica usando o Power BI. Então, você tem uma fácil exportação dessa tabela. E aqui você vai fazendo vários filtros, né? Por exemplo, eu quero saber o que tem para eu trabalhar nessa semana. Vamos ver se eu tenho algum dado aqui. Eu não tenho dado nessa base. Mas eu quero saber aqui o que tem até o final do ano. Então, eu tenho tudo isso aqui para eu trabalhar. Ó, tem uma cancelada, tem outras aqui que eu já posso marcar e gerar chamado de serviço. Não, essa daqui não vai precisar fazer essa manutenção. Então, eu cancelo essa manutenção. Então, eu posso ir fazendo essas manutenções aqui. Vamos pegar, por exemplo, tudo que está pendente. Vamos tirar o filtro de data. Ó, então, tudo que está pendente. Aí eu tenho várias opções aqui também. Posso consultar o número da manutenção, ou seja, qual programa de manutenção gerou essa ordem de serviço ali. Então, eu já consigo saber que foi o equipamento X que tem aqui o programa de manutenção vinculado com ele. E aqui é uma parte bem interessante porque eu consigo saber um histórico. Então, por exemplo, desse equipamento aqui gerador, com 200 quilômetros ou 90 dias, era para ter sido checada a engrenagem. Então, ele aconteceu, ele está verdinho. Ele foi criado um chamado de serviço, ele foi fechado e está aqui o chamado de serviço. Então, eu consigo acompanhar esse equipamento falando, cara, por que aqui com 1.400 quilômetros não foi feita a checagem? Por que está pendente? Deixa eu analisar, deixa eu chamar o técnico aqui para entender com ele. Então, veja que eu consigo ter bastante informação do equipamento só vindo aqui no número de série do equipamento. Então, como que eu cheguei ali? Por exemplo, posso vir aqui em estoque, detalhes do item. Vamos ver se eu consigo aqui filtrar pelo equipamento. Ó, filtrei, entrei dentro dele, já consigo saber todo o histórico. Então, cliquei aqui em Lock One, está aqui todo o histórico. Então, sobre a manutenção planejada, digamos assim, o carro-chefe ele fica aqui, ó, painel de manutenções. Então, tudo que está planejado, tudo que tem um plano de manutenção, ele mostra nesta tela, né, que eu consigo estar fazendo o quê? O principal objetivo é gerar o chamado de serviço. Aqui a programação, o que tem previsto, e os chamados de serviço é a realidade, é o que você realmente converteu em serviço, certo? Então, essas são as manutenções planejadas. Como que acontece a corretiva, né?
Então, a planejada, você vem aqui, clica no botão gerar serviço. Gerar ordem, chamado de serviço. Para não planejado, para corretiva, você vem direto. Serviços, chamado de serviço. O que a gente tem que entender, pensa que eu posso ter um usuário liberado apenas este módulo aqui de chamado de serviço. Ele vai abrir ali num tablet, num celular, e ele vai conseguir visualizar, por exemplo, se eu tiver num celular, ele fica no estilo quadradinhos aqui para eu ir clicando em cima. Se for num tablet, ele já expande melhor, no computador ainda mais. Então, para eu abrir uma manutenção corretiva, basta eu vir aqui em serviço, chamados de serviço, adicionar. E aqui são poucos campos, algo bem intuitivo para o meu técnico. Então, eu tenho um cliente, quero procurar um cliente aqui. O que é o cliente? Pode ser até um cliente interno. Então, eu vou colocar aqui, o cliente X. Quem que é a pessoa de contato? Qual que é o item? Opa, vamos procurar aqui o nosso Munk. Pode ser uma empilhadeira, pode ser qualquer situação. Aqui, deixa eu ver. Vamos fazer uma pesquisa geral aqui. Então, eu posso colocar aqui o status, aberto, pendente, equipamento parado. Opa, eu quero que tenha uma atenção especial porque a máquina da minha fábrica parou. Então, eu preciso que alguém vá lá consertar rapidamente. Eu quero que faça aqui porque eu estou aguardando peça. Então, qual que é a prioridade? Enfim, eu vou preenchendo aqui os campos do meu chamado de serviço. Coloco um assunto. Então, por exemplo, aqui a máquina de corte de plasma parou. Urgente. Coloquei um assunto. Tipo do problema. Aqui é uma corretiva. Deu uma quebra. Qual que é o motivo do problema? É uma quebra. Quem que é o técnico? Já posso vincular um técnico aqui. Vou colocar aqui o Richard. Uma observação. Então, estava cortando chapas e quebrou o pico de corte. E vou adicionar. Então, quando eu adicionar, nada mais, nada menos do que esse chamado de serviço corretivo. Um chamado de serviço urgente. E aqui eu tenho mais detalhes, Eu tenho programação, que daí o responsável já vai falar aqui qual que é a previsão que ele vai atender. Eu tenho assinatura, isso daqui é bem legal, porque você pode, se estiver num tablet ali, você pode pedir para o cara assinar, que ele fez aqui o trabalho. E tenho ações de adicionar aqui um produto, para você fazer uma substituição, uma troca. Já posso adicionar aqui o chamado de serviço. Então, com isso, você já criou aqui a manutenção não planejada. E tudo isso, pessoal, ele vai ficar aqui no painel de chamados de serviço, que aqui está a parte interessante, chamados de serviço. Por quê? Aqui você já pode filtrar, por exemplo, por técnico. Quero ver todos os chamados que estão com o João. Vamos ver se tem alguma coisa. Tem alguns chamados aqui com o João. Então, tem alguns que estão pendentes, outros estão em aberto, outro ele já fechou. Então, eu posso filtrar por data de criação, por início programado, que é a data que havia sido programado este determinado serviço. Então, aqui eu já consigo ter uma noção até das atividades do técnico, que é o passo aqui que a gente vai comentar. Então, por exemplo, eu quero saber tudo que está programado para o João para essa próxima semana. Posso vir aqui para o início programado, filtrar a data de até e filtrar pelo João.
Então eu consigo saber tudo que estava programado para ele. Outra situação que acontece diariamente, por exemplo, o João faltou, não veio trabalhar hoje. Então eu posso filtrar aqui tudo que tinha para hoje com o João e trocar aqui o técnico. Então eu vou clicar em cima do meu chamado de serviço, vou poder analisar ali qual é a situação no detalhe e já trocar o técnico. Então com isso a gente consegue uma ação rápida ali de mudar o técnico atribuído para aquele chamado de serviço. Então, veja que é tudo muito fácil aqui de controlar, monitorar. Os painéis eles são bem intuitivos, tudo você consegue já exportar para o Excel, para montar uma tabela dinâmica. Eu sempre gosto muito de falar sobre isso, porque ele traz uma autonomia aí na informação. Você pode montar relatórios, deixar pré-configurado para conseguir aí responder várias perguntas da tua manutenção aí no teu dia a dia. Um outro ponto bem interessante é aqui o tão esperado checklist de inspeção. Então, o que acontece? Lá na parte de manutenção aqui do sistema, que é a parte da administração, você tem essa configuração aqui, ó, que é checklist de itens. Isso aqui é fantástico. Você pode usar em várias situações. Por exemplo, eu recebo um maquinário aqui do meu cliente e eu preciso fazer um checklist de entrada, de recebimento, para saber como que esse produto está, quais avarias ele tem. Então, você pode criar um checklist. Eu quero criar um checklist para semanalmente eu inspecionar a máquina da minha fábrica. Então, você pode montar aqui um checklist. Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo, checklist de empilhadeira. Esses são os checklists já configurados. Então, você vai adicionando questão. Então, por exemplo, aqui, ó, pneus e rodas em bom estado. Eu tenho os tipos de resposta. Pode ser aberta, pode ser múltiplas respostas. Então, você vai montando o teu checklist. A validação pode ser um texto, um número. Então, por exemplo, qual é a temperatura da minha máquina que está operando na fábrica? Então, você pode deixar como número. Se a resposta que é obrigatória, sim ou não, pode ordenar. Então, essa daqui do pneu e rodas eu quero que ele veja depois. Então, eu diminuo ele na prioridade, na ordem aqui, né? Então, eu tenho várias informações e ainda eu posso abrir isso no detalhe, adicionando as respostas. Né? Sim, não. Então, eu vou marcando as opções que ele tem. Então, quais equipamentos já estão entrando nesta regra, nesse checklist. E outro ponto aqui bem bacana é a questão de imagem. Então, você pode vincular uma imagem, aqui eu tenho um exemplo da empilhadeira, que o próprio técnico com o tablet, quando ele for fazer a inspeção, ele pode marcar aonde está a avaria, pode marcar aonde ele está fazendo a inspeção. Então, isso aqui é muito interessante, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Então, aqui eu estava criando o checklist. Então, por exemplo, quando você está em um chamado de serviço, vou pegar o primeiro aqui. Então, você tem lá na parte inferior direita, Lock One, checklist. Ó. Então, já está vinculado. Posso adicionar aqui o checklist. E aqui eu vou fazer a resposta. Ó. Então, lembre-se que ele é sempre modulado, né? Ele sempre vai se adaptar aqui ao periférico. Se você tiver no celular, é dessa forma aqui que vai aparecer. Então, ele já mostra aqui para mim, checagem da instalação. Então, vamos pegar aqui, ó. Ó. Então, os limites foram regulados? Sim ou não? Foi feito o teste de carga? Sim ou não?
Então, eu vou marcando aqui as opções, né? E é claro, ó, luz de injeção apagada, acesa. Então, eu vou criando opções de checklist para que ele possa utilizar aqui no momento da inspeção, do recebimento. Aqui eu coloquei uma outra foto, mas é bem interessante que você pode criar um desenho. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, o ponto 1 é água da bateria. Então, cadê o ponto 1? Está aqui embaixo. Então, eu posso clicar aqui se está bom ou se está ruim. E aqui mesmo, ó, se ele sinalizar em cima, ele já marca e já fica salva aquela opção. Ah, então a água do radiador, tá bom. Aqui não. Posso colocar um não. E eu vou marcando apenas com X na própria foto, né, facilitando a inspeção ali do técnico. E por final, ele estando aí num tablet, ele pode fazer a assinatura comprovando aí que foi ele que fez a inspeção. E ainda pode colocar anexos, né, tirar fotos, usando o celular, quando você clica em anexar, ele já abre a câmera para você tirar uma foto. Então, isso são algumas funções aí que a gente pode utilizar, né, para essa questão de manutenções. Vocês viram que pode usar para uma manutenção industrial na sua fábrica, manutenção dos seus equipamentos, uma manutenção do seu veículo. Então, você pode usar de inúmeras formas aí uma ferramenta muito top, muito útil. É claro que aqui eu demonstrei de forma superficial, demonstrei alguns tópicos aí que a ferramenta ela possui, mas se você tiver interesse, basta entrar em contato aí com o pessoal da Lock One, que eles vão demonstrar a fundo essa solução, esse produto. Lembrando que é um produto do hub de soluções aí da Lock One. Então, a gente falou aqui do controle de manutenção. Então, tem alguns vídeos, existe o canal do YouTube deles aí com algumas informações. E aqui vem o toque especial. Se vocês falarem que viram aí no meu canal, Richard Green, vocês vão ganhar um super desconto. Né? Então, fala, ó, assisti aos vídeos aí no canal do Richard, estou entrando em contato através dele. Então, o pessoal já vai dar um super desconto aí para você. Se você gostou, tem alguma dúvida, tem algo que você queira perguntar, no link da descrição desse vídeo tem um formulário, né? Preencha, deixe sua dúvida que nós vamos te responder. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, estou trazendo esses produtos complementares ao SAP. Objetivo: eliminar planilhas, controles paralelos e ter tudo dentro do SAP Business One. Até o próximo vídeo. Obrigado.